quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre direito imobiliário, as taxas condominiais. Sempre tem algum desavisado que fica pelo caminho e esquece de pagar elas. O que a inadimplência pode acabar causando na vida de quem fica devendo as taxas condominiais? Para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, retornando a Entenda Direito, a doutora Bárbara Regina Maciel Vera, que atendeu o nosso chamado para falar sobre esse assunto. Doutora Bárbara, muito obrigado por atender mais uma vez. Bom tê-la de volta aqui no Entenda Direito. Eu que agradeço a participação. Bacana. Bom, vamos lá. Começando pelo começo. O pessoal tá nessa coisa aqui no Brasil que taxa não pode de jeito nenhum. Então vamos explicar para o pessoal o que são e para que servem as taxas condominiais. Elas têm alguma utilidade, querendo ou não. A casa própria, ela é o sonho de todas as pessoas no Brasil ou em qualquer lugar. Todas as pessoas têm o sonho de ter essa casa própria. Certo. Juntamente com o sonho da casa própria, as pessoas hoje em dia, elas prezam muito pela segurança. Então, quando a pessoa vai fazer o financiamento, ela tem que ficar atenta que não é apenas o valor do financiamento do imóvel, mas tem também as taxas condominiais. As taxas condominiais, como você perguntou, elas são os valores que são pagos das despesas ordinárias do condomínio. São as despesas mensais que tem no condomínio. Pagamento de um porteiro, pagamento de uma coleta de lixo, de uma limpeza condominial, da área em comum que todos os condôminos vão utilizar. Então essas taxas, elas são utilizadas para esse fim. Certo. E supondo que a gente comentou até sobre o termo inadimplência. A pessoa deixa de pagar a taxa de condomínio, ela paga o aluguel, ou paga a parcela dela, da casa, mas ela deixa de pagar as taxas condominiais. Ela pode ser privada de usar essa área pública do condomínio ou isso não é permitido? De forma alguma. Ela não pode ser privada de utilizar as áreas em comum, salão de festa, elevador, corte de água. O nome da pessoa não pode ficar exposto como inadimplente para todos os condôminos ver ou publicamente. De forma alguma isso pode ocorrer. Se você em casa estiver passando por algum tipo de constrangimento desse tipo, pode procurar um advogado de sua confiança, porque esse tipo de atitude não pode ocorrer. A pessoa pode, inclusive, ser indenizada por danos morais por estar passando por esse tipo de constrangimento, porque ele fere muito a dor moral da pessoa, né? Então, a pessoa tem aquele constrangimento moral e ela pode também ser indenizada. Mas e aí, que tipo de atitude que o próprio condômino pode tomar? Seja para obrigar a pessoa a pagar, e ela não deixa de pagar, mas ela não pode ser exposta. Então, o que é necessário fazer para tentar remediar essa situação? Como fazer a pessoa pagar, ser compelida a pagar, e o condômino não ficar no prejuízo também, né? O Código de Processo Civil, ele teve algumas alterações, né, em 2016 em relação a isso, e ele trouxe muitos benefícios para essa parte de cobranças, que hoje hoje essas dívidas, elas são um título extrajudicial, então elas podem ser executadas no judiciário. E, inclusive, a pessoa que deixar de pagar o condomínio, ela pode, inclusive, perder o seu imóvel. O condomínio, a taxa de condomínio, ela não é considerada como o imóvel que ela mora não é considerado um bem de família nesses casos, porque se trata de uma natureza propter rem, ou seja, a dívida ela adere ao imóvel. Então, nesses casos, a pessoa pode, inclusive, perder o imóvel, pode ser penhorado para poder quitar essas dívidas. Ainda nessa questão das dívidas, caso um condômino fique faltando ainda, não pagou as dívidas, só que as taxas elas servem para um bem comum. O que é necessário fazer para se suprir esse valor que vai faltar no caixa para que esses serviços que seriam feitos a manutenção com esse dinheiro não chegam do condômino? O que é necessário fazer? Nesse caso, todos os condomínios eles têm as despesas ordinárias. As despesas ordinárias, como eu disse, são despesas mensais. Então, o porteiro ele não pode ficar sem receber,
A limpeza não pode também faltar no condomínio. No caso de condomínios que há coleta de lixo, essa coleta também não pode faltar. Então, são despesas mensais, são despesas ordinárias que precisam ser supridas. E no caso de um dos condôminos não quitar com essas taxas, os outros condôminos que estão adimplentes, eles precisam fazer o rateio entre si e quando receber na fase de execução em um processo ou uma mediação que seja, que a pessoa venha a quitar o seu débito, esse valor ele pode ser distribuído novamente entre os condôminos para suprir essa dívida. Vira tipo um consórcio, então Exatamente. Todo mundo divide ali, não pagou, mas o restante paga. Exatamente. Só que tem um determinado momento que isso acaba causando prejuízo para todo mundo, Isso. se for muito constante. Vamos falar de um caso que é comum a muita gente, inclusive para mim. Se o imóvel, se hoje nós estamos morando em um local alugado, a dívida, quem vai responder por ela? Vai ser o inquilino ou vai ser o proprietário? O proprietário é sempre o responsável por todas as dívidas do condomínio. Tanto é que nas assembleias ordinárias e extraordinárias mensais, somente pode comparecer a essas assembleias o proprietário. Então, o que a gente aconselha, né, nós aconselhamos aos nossos clientes, é sempre embutir o valor do aluguel nessas taxas condominiais. Porque caso o inquilino não quitar essas taxas, o proprietário será obrigado a quitar. Inclusive, como eu disse, pode responder com o seu próprio imóvel. Então, o proprietário ele é sempre o responsável pela dívida. O que pode ocorrer é ele, nos casos de assembleia condominial, passar uma procuração por escritura pública para o locatário poder participar dessas assembleias. Mas a dívida é do proprietário. O proprietário que vai acabar arcando. Exatamente. Vamos então, a gente já está chegando ao final desse assunto, desse quadro, porque o assunto é muito longo, o direito imobiliário. Vamos supor que o imóvel ele seja financiado e há um contrato de alienação fiduciária, ou seja, a pessoa está devendo alguma coisa e deixaria o imóvel como uma espécie de compensação por essa dívida, não é? Exatamente isso. Com um banco, há esse contrato de alienação fiduciária com o banco. O imóvel ele pode ser penhorado numa situação dessa? A propriedade no direito condominial e no direito nessa parte de condomínios, ela não é absoluta, ela é relativa. Então, o proprietário ele não tem aquele imóvel com propriedade absoluta, ele pode sim ser penhorado. Nos casos do banco ter a propriedade em alienação fiduciária, o banco ele vai responder pelo imóvel e já foi pacificado pelo Supremo que esse imóvel pode sim ir a leilão para quitar as dívidas de taxas condominiais. Então, ele iria para leilão, mas ainda na pessoa do devedor que assinou o contrato ou na pessoa do banco? Quem que acaba levando prejuízo nessa? É o proprietário ou o banco? O banco. O banco e o proprietário, porque no caso, o proprietário... Ele quitaria uma dívida com o imóvel. Ele quitaria uma dívida com o imóvel. E cabe ao banco entrar com uma ação de regresso contra esse proprietário. Ele não vai perder o direito de receber aquele valor, o direito para fazer a quitação vai estar ali aberto para ele. Em resumo, a dica que a gente deixa é a seguinte: paga todas as taxas para não ter nenhum tipo de problema e, se houver, lógico, alguma restrição à sua liberdade por falta de pagamento dessa taxa condominial, como disse a doutora Bárbara, procure o advogado de sua confiança, porque acima de tudo, não se pode violar o direito de uma pessoa e não ser exposta, como pode acontecer em alguns determinados casos. Em alguns casos também, o devedor ele pode procurar o Sejusc, né, que é o Centro de Conciliação e Mediação, para fazer uma reunião juntamente com os outros condôminos. Às vezes é uma dívida que está aí pendurada por alguns meses, ele pode tentar fazer essa quitação para não ter esses tipos de prejuízo, né? Porque ninguém quer ficar inadimplente com o condomínio, né? Até porque é um bem e você não quer passar por esse tipo de constrangimento. Então, sempre é bom tentar resolver amigavelmente em primeiro lugar. Doutora Bárbara Regina Maciel Vera, conversando conosco sobre taxas condominiais, a inadimplência e as consequências que essa inadimplência pode acabar gerando para condôminos e também para os proprietários.
Bárbara, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Muito bom sempre falar com você. Eu que agradeço. Esperamos você de volta em breve. Com certeza. Obrigada. Nós que agradecemos.